Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo uma revolução silenciosa. Uma revolução silenciosa. O que é uma revolução silenciosa? É quando a gente não escuta o que Deus está fazendo, mas a gente sabe, né, Gustavo, o que Deus está fazendo. A gente sabe o que Deus está fazendo. Eu posso não ouvir, mas eu sei que o meu Pai está trabalhando. Irmãos, por 2 vezes na Bíblia, você vai ver um silêncio de 400 anos. Quando Israel foi escravo no Egito, Deus, a impressão que dava que Deus não estava falando, não estava fazendo, mas Deus estava armazenando. E depois de Malaquias a Jesus, mais 400 anos de silêncio. O silêncio de Deus é ensurdecedor. A gente pensa que Deus não está trabalhando, mas o Senhor está trabalhando. Amém? Quando Deus se aquieta, que a impressão que a gente tem que, puxa, parece que Deus não está falando. Tem muitos profetas até questionando a Deus nesses dias, porque, puxa, por que Deus não avisou antes o que estava para acontecer? Mas estava avisado, estava escrito, ok? O silêncio de Deus é ensurdecedor. O silêncio de Deus, eu vou te falar. Não precisa levantar a mão. Mas quem assim fazia bagunça em casa e o pai ficava quieto? Não falava. Quando ele levantasse, você tinha que sair correndo. Quem já viveu isso na sua vida, irmão? Meu Deus. Não precisava brigar. E o pai não precisava brigar nada, ele só olhava. E ele levantava, você já sabia, mas ele estava em silêncio. Então eu vejo que o Senhor está em silêncio. Se você ler 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, diz que na construção do templo de Salomão não poderia ter barulho de instrumento, nem de martelo, nem de machado, nem de um instrumento de ferro, porque Deus constrói em silêncio. Por isso que é tão difícil Deus tratar de pessoa que não para de falar, que tem argumento para tudo. Já viu? Deus aperta aqui, ela já escapa para o outro lado. Por isso que é tão difícil Deus tratar do templo, porque tudo que Deus faz é profético. No templo de Salomão, está lá em 1 Reis 6, 7. A ordem de Deus era que, quando fosse reconstruir, não poderia ter barulho de martelo, nem de machado, está aqui, e edificasse. Meu Deus, vocês estão inteligentes, irmão. Oh, sabido, menino sabido. Diz, e edificavam-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, e se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificava. Então, já que você está bom de texto, bota aí Deuteronômio 27, 5. Para quem não conhece, é o Bible mesmo. Glória a Deus. Deuteronômio 27, 5. E deram ordem Moisés e aos anciões. 5. É só elogiar Jesus. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferros sobre elas. Não tinha barulho de martelo. Quando se fazia o altar tinha que ser, a pedra tinha que ser lavrada lá na pedreira, já tinha que vir daquele jeito, era a pedra inteira. Quando se fez o templo de Salomão também, a pedra tinha que ser lavrada lá na pedreira, ela tinha que ser, não poderia ter instrumento, barulho de instrumento. Para deixar um princípio, para deixar profeticamente uma regra, que quando Deus trata com você, você não tem que falar, você não tem que argumentar, você não tem que fazer pergunta, você não tem que chorar, e meu Deus, e que luta, e sair escapando pela tangente. Não, você tem que ficar quieto, você tem que ficar em silêncio.
Quando Deus trata com você, você não fala. E se não bastasse você não falar, ainda tem um monte de crente ao seu redor que fica: como é que você está? Está tudo bem? Doido para você murmurar. Alguns não, alguns querem que você abra o coração e seja convencida que você está errado. Mas tem uns não, que só querem saber para falar para os outros. É ou não é? Ainda bem que isso não acontece na igreja evangélica. Só na igreja desse lado aqui, ó. Desse lado aqui não tem. Glória a Deus. Então, querido, Lamentações 3, versículo 26. Aleluia. Mas você pode dar glória a Deus, tá? Esse barulho você pode fazer. Você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Pode ficar à vontade. Quando não der para dar aleluia, você diz ai, aleluia. Amém? Mistura tudo. Vamos lá, Lamentações 3, 23. Não é sobre isso que eu vou pregar. Eu só quero deixar uma palavra aqui para você sobre isso. Lamentações de Jeremias. Jeremias era tão chorão que ele tinha um livro de Jeremias e tinha as lamentações dele. É o profeta chorão da Bíblia. Lamentações 3 e o versículo 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo. Está aqui, tu botou aqui. O jugo da sua mocidade. Sabe o que é isso aqui que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: bom é para você aprender a ser obediente desde novinho, para não sofrer, para sofrer menos. Bom é você aprender o jugo da sua mocidade, ou seja, você aprender a obedecer desde de tenra idade. Não é verdade? Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar. Não diz para ensinar os velhos, diz para ensinar as crianças. Porque o que você não aprendeu de criança, você vai sofrer no caminho para aprender depois. Amém? Amém? Se você não torce lá o pepino quando é criança, se você já perdeu a autoridade quando o menino é criança, quando a menina é criança, meu irmão, vai passar luta. Você vai passar luta. Diga sim para tudo que o seu filho quiser. Você não vai criar um filho, vai criar um monstro. Lá na frente você vai ver que a Bíblia estava certa e você estava errado. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente afastou, separou o amor da disciplina. Então a impressão que se dá é que cada vez que você tem que disciplinar o filho é porque você não ama ele. Você está castigando ele. Não, irmãos, eu vou ser franco, eu nunca criei meus filhos com castigo. Sempre foi com recompensa. Eu nunca disse: se você fizer, você vai apanhar. Eu disse: se você não fizer, eu vou te recompensar. Porque é assim que eu aprendo com o Senhor. Deixo-vos dois caminhos. O caminho de maldição é você que sofre. O caminho de bênção, você tem esse caminho aqui. Deus te dá recompensas ou não te dá pela obediência? Hein? Eu nem quero conhecer o outro lado. Quero conhecer esse lado. Então, por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, trabalhos como o do vovô Léo, trabalhos com as crianças, isso tem que ser apresentado, tem que ser mostrado. As nossas crianças, elas precisam disso, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Hoje tem criança que ela não come se você não botar o celular na galinha pintadinha para ela comer. É ou não é? Irmão, na nossa época era diferente e a gente não morreu. A gente ainda dá bênção para o pai e bênção para a mãe. Bênção pai, bênção mãe. Meu pai tem 74 anos, eu fui criado sem ele. Ele foi embora, eu era menino. Mas toda vez que eu vejo, beijo na mão e digo: bênção, meu pai. Hoje eu tenho muito mais fé do que ele. Ele vai para o céu por causa dos filhos.
Mas eu estou cumprindo a Bíblia. Se o pai não converte o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Eu ainda pego na mão do meu pai, que um dia foi embora e nos abandonou, e digo: bênção, meu pai. Ele diz: Deus te abençoe, meu filho. Um tempo atrás ele foi assaltado, ele é caminhoneiro, roubaram ele, levaram ele para um lugar, amarraram ele, levaram o caminhão, depois devolveram. Ele depois me contando que ele orava, rezava para Deus e dizia assim: Deus, fala com o Luiz. Eu disse: não, o senhor está falando com o próprio Deus, está mandando ele falar comigo. Se você, Deus, fala para o Luiz orar por mim. Você fala o senhor com ele. Irmãos, nós precisamos retornar em algumas coisas que a gente perdeu no caminho. Amém? Nós precisamos recompensar os nossos filhos quando eles são obedientes e discipliná-los quando eles estão desobedientes. Eles precisam conhecer o amor de Deus que disciplina. Amém, irmãos? Porque se você que é pai e mãe não conseguir fazer isso agora, e ele tiver que aprender isso com a vida, ele vai sofrer muito. Amém, querido? Vamos entrar na mensagem agora? Eu nem li Lamentações todo, né? Lamentações 3, 28 diz assim, ó: assenta-se solitário e fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Esconda o rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Aleluia! Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, o silêncio de Deus, ele me ajuda a entender algumas coisas. O não de Deus agora é o não protetor. Amém? Você imagina, Davi amava a filha de Saul chamada Merabe, a mais velha. Só que quando ele casa, Davi não dá Merabe para ele, Davi dá Mical. E sabe qual era o problema de Mical? Mical era estéril, ela não gerava filhos. Imagina, não é? Biblicamente, antigamente, quando a mulher não gerava um filho, ela era muito desprezada. Eu acredito que eles não entendiam ainda sobre a adoção, mas era muito desprezada quando ela não gerava filhos. E Mical, agora imagina, Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele amava Merabe, mas Deus não permitiu que ele se casasse com Merabe, ele se casou com Mical, e ela, a Bíblia diz que ela era estéril. Imagina. Só que lá na frente, quando os gibeonitas, para retornar a aliança com Deus, pediram 7 filhos da casa de Saul, se Saul tivesse casado com Merabe, teria sido 2 filhos dele, porque foram 2 filhos de Merabe. Então, quando Deus deu uma mulher estéril para Davi, sabe o que ele estava fazendo com Davi? Protegendo ele, para ele não gerar filhos na casa de Saul. Então, até a esterilidade na sua casa, debaixo da mão de Deus, é protetora. Até quando você não gera dentro da sua própria casa, é símbolo de proteção de Deus. Deus é bom em todo tempo, e Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. E se ainda não está perfeito, é porque ainda não é o tempo de Deus para você. Mas a terra está estéril, pastor, lá em casa está difícil, nada dá certo. Quem sabe Deus está te protegendo. Se der certo agora, você desvia. Quem sabe Deus está te preparando para te dar dinheiro, porque se você tivesse dinheiro agora, você já tinha sumido sumido. Amém? Pensa nisso. A bênção do Senhor, ela tem que ser protetora para a sua vida. Por isso ela não pode ser meritocracia, não pode ser pelo seu mérito, ela tem que ser pelo propósito de Deus. Amém, querido? Graças a Deus. O silêncio e a esterilidade te protege. Guarda isso no coração. Então veja bem, para a gente entrar aqui na mensagem. Nós já estamos pregando, né? Já estamos pregando. Veja bem, se lá em Judas, no versículo 9, Judas, no versículo 9, Deus enviou Miguel para salvar, para recolher o corpo de Moisés.
Ele mandou o arcanjo Miguel. Se ele fez isso pelo corpo de Moisés, o que é que você acha que ele é capaz de fazer pelo seu próprio corpo? A igreja. Hein? Se ele enviou Miguel para cuidar do corpo de Moisés, por que você acha que ele é capaz de fazer pelo seu próprio corpo a igreja? Vamos lá então, abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. Efésios 3. Vamos falar da igreja que revela a sabedoria de Deus. Vamos falar desse tempo precioso, de você andar naquilo que Deus tem para você. Amém? Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E foi assim, para que agora, diga comigo, agora, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso, em confiança, pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder de seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro também para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu Deus, que paulada. Paulo é terrível. Ele diz: o mistério que estava oculto em Deus, escondido em Deus. Para que Deus esconde coisas de mim, pastor? Deus não esconde de você, Ele esconde para você. Ele esconde para o tempo determinado. Quando Deus retém alguma coisa, Deus não tem nenhum louvor em esconder isso. Deus quer revelar isso, mas tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tem medidas que, se a gente andar antes de elas chegarem para a gente, tem portas que, se a gente entrar antes, tem coisas que, se a gente for fazer antes ou depois, a gente perde o time, perde o tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Então não tem coisa mais desastrosa para um ministro, para um empresário, para um santo, andar fora do seu tempo, andar fora da sua plenitude, andar fora da vontade de Deus para a sua vida. Paulo disse: o mistério que estava oculto em Deus, agora é dado a conhecer. Quando que é dado a conhecer? Agora. É dado a conhecer a quem? A igreja. Ele disse: agora é dado a conhecer por meio da igreja. E quem é que vai conhecer através da igreja? Os principados e as potestades.
Como assim, pastor? O senhor está dizendo que tem coisa que o diabo não sabe? Claro que não, ele não tem o Espírito Santo. Tem coisas que o diabo... Mas eu fui lá naquela igreja, eu vi um diabo lá, ele veio para aprender. É necessário que o diabo vá na igreja. Ele tem que ouvir os pregadores, porque ele não tem revelação. Por isso que quando Paulo pregava, tinha gente que endemoniava, jogava pedra nele, atacava ele, arrastava ele para fora da cidade, batia nele. Quando Estevão pregou a carta magna de toda a Bíblia, ele pegou toda a Bíblia, deu um tiro de bazuca em Atos capítulo 7, um tiro só. Ele contou toda a escritura num capítulo 7. Ele começa a falar desde a criação do mundo de Adão, e vem para Noé, e passa por Abraão, e passa por Moisés, e passa por Davi, e vai passando até chegar em Jesus. E ele disse tudo. Irmão, quando Estevão acaba de pregar, tinha tanta glória no ambiente que os caras botavam a mão no ouvido e disse: para de falar! E começaram a apedrejar ele. E à medida que ele ia apedrejando Estevão, os céus iam abrindo. E aí Estevão teve que escolher: olha para a pedra ou olha para o céu? Olha para a pedra que me atira ou olha para o céu que está abrindo? Ninguém vai abrir os céus sem tomar umas boas pedradas, irmãos. Essa que é a verdade. Ninguém vai abrir os céus na sua geração sem tomar umas boas pedradas. Não vai. É assim que a Bíblia diz. Então, esse texto aqui é fantástico, irmão. Esse texto aqui, e foi assim, versículo 10: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, se você vê uns capeta por aí, não fica: eu fui lá na igreja do Mevan, tinha demônio. Eles vêm para aprender. Eles sempre vão na igreja para aprender, porque Jesus é o cabeça de todo principado, de toda potestade. Eles não têm a sabedoria de Deus que Deus deu para você, querido. Não tem, pastor? Não tem. Eles não têm o Espírito Santo da revelação. Não tem. Então, nós precisamos nos posicionar nesses lugares. A igreja revelando a sabedoria de Deus aos principados. O diabo, você acha que o diabo sabe o que Deus está por fazer? Não sabe. Ele sabe porque está escrito, mas ele não tem a revelação do que está escrito. A igreja, ela existe para revelar os cenários de Deus, querido. Os cenários de Deus. Então, essa pandemia não era para a gente ficar desesperado. Se a gente tivesse se preparado, estudado e lido as escrituras, a gente estaria hoje vivendo profeticamente. Claro que alguns estão vivendo isso, mas alguns não entenderam isso ainda. Então, transcenda a revelação, querido. Ande para cumprir. Você não vive para fazer, você anda para cumprir. Você vive para cumprir. A sua vida, ela tem um histórico de cumprimento. Você nasceu para cumprimento. Se você olhar para Mateus de 1 a 4, por 8 vezes você vai ler nas escrituras que Jesus nasceu para que se cumprisse o que fora dito, e nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito, depois foi habitar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito, e João Batista apareceu pregando o evangelho no deserto para que se cumprisse o que fora dito. Sempre Jesus andou na linha das escrituras. E quando eles tinham dúvidas sobre ele, ele dizia: leia os profetas, eles falam a meu respeito. Querido, nós nascemos para um cumprimento. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma biografia sua e você não tinha nem nascido ainda, amigo. Pastor, mas isso é predestinação. Seria se você fosse obrigado a viver. Deus não te obriga, Ele te deu o livre-arbítrio. E isso custou muito caro para o céu, porque você pode rasgar as páginas do seu livro, e você pode perder o que Deus planejou para você. Você pode perder o que Deus planejou. Ninguém pode tirar você daí, mas você pode perder. Alguém tirou Adão do jardim, mas ele perdeu. Ele perdeu.
Quando Davi pecou com Batseba, Deus falou para ele através de Natan, disse: querido, amigo, eu te tirei de trás das malhadas, eu te dei riqueza, honra, te dei glória, te dei recurso, te tornei rei de Israel, te dei fama. E se isso fosse pouco, tu terias me pedido, eu te daria mais. Mas por que tu fosse fazer isso com a mulher do teu irmão? Deus estava dizendo o seguinte para Davi: eu não posso te ajudar agora. Eu te perdoo, mas eu não posso te ajudar. Isso você vai ter que resolver agora. Por isso que tem situações que Deus não responde, irmão, porque não é Ele que vai resolver, é você. Tem situações que você olha: Senhor, me ajuda. Deus disse: quem tem que resolver isso é você. Obrigado pelo seu amém de máscara. Amém? E pastor, e se eu quiser resolver, tem jeito? Claro que tem, amigo. Você já viu alguém clamar ao Senhor e não ser ouvido? Já viu alguém pedir misericórdia e ser deixado na rua? Um coração contrito e um espírito abatido não desprezará o Senhor nunca. Uma pessoa que vive em arrependimento, como Deus vai desprezar? Ela pode ter feito tudo errado na vida, como aquele ladrão da cruz. Se ele olhar para o lado e dizer: Jesus, pensa em mim quando o Senhor chega lá na eternidade. Ele diz: hoje nós vamos chegar junto. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus não perguntou quantas casas ele roubou, quantas pessoas ele matou, quantas coisas erradas ele fez, porque Jesus, e o outro gritando, ei, tu não é o Cristo? Tinha 2 ladrões, um de cada lado. Um dizia assim: tu não é Jesus, desce da cruz, tira nós também aí, dá uma força. Aí o outro dizia assim: cala a boca aí, rapaz, cala a boca, fazendo de conta que você é o outro ladrão, tá, Mica? Cala a boca aí, Mica. E o outro dizia assim: tu não é o Jesus, tira nós daqui, desce da cruz, tu não é Jesus. E o outro disse: cala a boca, rapaz, ele está aqui inocente. A gente não, a gente mereceu estar aqui. Uau, assumiu. Quando você assume, cara, você pegou Jesus por dentro. Quando você diz: fui eu, Senhor. Por isso que Davi não morreu, porque Natan disse: esse homem és tu. Ele disse: eu pequei com o Senhor, eu vou morrer. Ele não deu desculpa como Saul dizia: não, eu fiz isso por causa daquilo, eu estava inocente. Não, Davi assumiu. Eu disse: eu pequei. E aquele ladrão disse assim: Senhor, cala a boca, rapaz, ele é inocente. Ele é inocente, a gente não, a gente pisou na bola mesmo. Aí Jesus olha, Jesus nem ignorou o outro, porque Jesus não ouve quem quer descer da cruz, ele ouve quem quer entrar no reino. Jesus não ouve quem quer descer da cruz, ele ouve quem quer entrar no reino. Toma essa cruz aí. Aleluia! Glória a Jesus! Se não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor se isso não for amor. As andorinhas não cantam mais nada. Alguém levanta a mão, dá um glória a Deus aí, gente. Solta um glória a Deus. O céu não é. Sim, Deus. Nós não queremos descer da cruz, Senhor. Nós queremos avançar. Nós queremos entrar no reino com você, Jesus. Sim. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Glória a Jesus. O oceano secou, tudo perde o valor se isso não for amor.
A igreja sempre revelou o cenário de Deus, irmãos. Ainda quem diga, a igreja está desviada, a igreja não sei o que. É a igreja sempre houve um remanescente. Sempre houve uma igreja que não soltou a cruz. Sempre houve uma igreja que nunca trocou a manifestação pela exibição. Sempre houve uma igreja que pregou Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Sempre teve uma igreja em evidência. Sempre teve uma igreja nas montanhas. Sempre teve um arauto gritando nos montes. Sempre teve uma voz que clama no deserto, preparando o seu caminho. Sempre teve. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! A igreja não vai ser gloriosa, a igreja é gloriosa. Transceda essa revelação, querida. Transceda, ande para cumprir o que Jesus disse. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, o Senhor me deu essas palavras. Ele disse: Luiz, ou você anda no meu ciclo, ou você anda em círculo, ou você vive no circo. Eu fui entender isso com o tempo. Ele disse: Luiz, o ciclo é o meu processo. É quando eu sou um homem que de tempo em tempo eu cresço no nível no Senhor. Andar no ciclo de Deus é você respeitar as fases. Amém? Você não andar fora da sua esfera de atuação. É você entender e respeitar o momento. Amém? Respeitar. Tem coisas que não eram para mim. Irmão, eu tenho 53 anos. Eu fui ter casa própria com 49. Até então eu não tinha nada meu. Deus não me permitiu. E eu era feliz, e sou feliz até hoje. Não tinha nenhum carro no meu nome. Por quê? Porque eu estava construindo algo para o meu Senhor. Eu estava manifestando nas nações, alimentando pessoas, trazendo, agregando. Você vê que nosso ministério vai fazer 20 anos, nós não temos igreja própria, nós pagamos aluguel ainda. Por quê? Porque a gente investe em gente. Tem quase 100 pessoas trabalhando. Se fosse só uns 5, 6, a gente já tinha um templo, o maior templo de Santa Catarina. Mas a ideia de Deus para nós é essa. Eu não estou dizendo com isso que quem faz templo é errado. Não, cada um entende o que entendeu e caminha como entendeu. E eu não morri porque não tinha casa própria. Até a gente ganhou antes, mas Deus mandou a gente imobiliar e dar para alguém. Deus estava treinando a gente a ser desprendido. Deus estava me treinando. Já ganhei 3 casas e já demos. Depois a gente pôde ter a nossa. Carro eu contei até 51. Mas eu só tenho um, eu só preciso de um. Os outros viraram missões, outros a gente deu para missão, para missionários, para pastores que estavam com a gente e não tinham carro. Nós precisamos entender o propósito das coisas. Você está me entendendo? Agora isso não impede. Irmãos, eu tenho 53 anos, eu comprei uma casa, eu troquei uma casa que eu ganhei por essa casa, por esse apartamento, que para mim, humanamente falando, jamais teria condição de morar num lugar como aquele. Pessoal lá dos Estados Unidos, Luiz, pode fazer que a gente vai te ajudar. Se daqui a pouco alguém aparecer uma oportunidade de a gente ter uma terra para fazer a igreja, ele vai no outro dia. Eu e Iraci, a gente é desprendido de tudo, irmão, diante de Deus. Estou te falando sério, não estou falando isso para você ficar com pena e me dar oferta, não. Nunca ninguém recebeu um telefone de Luiz Hermínio pedindo alguma coisa para alguém. Nunca. Porque orgulho? Não, eu entendi. Eu entendi que é a obra de Deus. E quando eu precisei de bicicleta, Deus me deu uma bicicleta. A Jaqueline. Se tiver alguém com esse nome, por favor, me perdoa. Jaqueline era uma moça que eu estudei com ela no primário, ginásio. Era bem magrinha, parecia um birimbau. Sim, tortinha até. E quando me deram a bicicleta, eu digo: Jaqueline,
E pegou Jaqueline. E eles fizeram uma réplica dela, botaram ali no nosso escritório. Todos os dias, antes de entrar na minha sala, eu dou uma olhada na Jaqueline para nunca esquecer de onde eu saí. Ela está ali no nosso escritório. Agora, se algum dia eu precisar de um avião, você acha que Deus não pode dar? Por quê? Porque um avião e uma bicicleta é um pedaço de lata, irmão. Só serve se tiver um propósito. Deus é quem sabe. O que eu quero dizer para você, para viver como igreja, não é problema você ter as coisas, não é, você precisa entender por que Deus te dá. Irmão, quando Deus começa a te prosperar, a enriquecer você, te dá sabedoria, riquezas, honra e glória, se preocupe. Você deve perguntar, por que Deus está fazendo isso? Porque na maioria das vezes Ele costuma pedir tudo de volta. É sério? Você diz, Deus está me abençoando. Eu digo, não. Só estou provando seu coração. Porque daqui a pouco vai aparecer a oportunidade de você se desfazer. Como vai ser? Deus não te prova quando Ele, não te abençoa quando Ele dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. Sabe quando ele começou a afundar? Quando o peixe começou a entrar no barco. Porque o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. Muito mais. Os homens caem da graça por causa do sucesso, não por causa do fracasso. Os homens precisam aprender com Jesus a viver em riquezas, em honras, em glórias, em fama. A gente diz, esse cara aí estava na igreja, depois que ficou famoso, desviou. Não, irmão, a fama não desvia ninguém, ela só revela quem a pessoa sempre foi. O dinheiro não desvia você, ele só revela o seu coração. Você pode ter milhões e isso nunca... Eu tenho irmãos aqui na igreja que são abastados, afortunados, e são humildes, que você passa por ele e dá vontade de emprestar dinheiro para eles. É verdade. Eu vou falar uma coisa séria para você. Às vezes tem pessoas que são pobres, são mais soberbas do que aqueles que têm muito. Porque a soberba e a prepotência e a arrogância não está no recurso, está no coração. Por isso Deus precisa nos curar antes de nos dar alguma coisa, irmãos. Então antes de você pedir, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faça campanhas de oração, de jejum, para você ser transformado. Diga, Senhor, muda esse recipiente aqui, põe um vinho novo aqui, Senhor. Irmão, nós estamos vivendo de dias que não tem a ver com vinho, tem a ver com odre. Deus está restaurando o odre, a igreja precisa se posicionar. Você precisa saber o que é seu e parar de mendigar nas filas da bênção. Você precisa saber quem você é. Você precisa sair da fila da bênção da igreja. Você está lá 20 anos fazendo a campanha para ficar rico. Não vai ficar nunca. Porque Deus só dá dinheiro para generoso. Tem outras formas de ficar rico: trabalhando, sendo honesto, ou enganando os outros. Agora, se é Deus que está te dando, Deus nunca vai te dar sem primeiro te ensinar sobre generosidade. Sem primeiro você não juntar as moedas e sair para comprar uma cesta básica para alguém. Sem primeiro você compartilhar o pouco que você tem. Tem gente que diz assim, pastor, ora aí para me fechar esse negócio, porque se eu fechar esse negócio, vou dar uma oferta para a igreja. Eu digo, irmão, é dizimista? Ele diz, não. Eu disse, então não vou orar. Porque se o cara não é fiel no pouco, ele não vai ser no muito, irmão. Se o cara não é fielzinho no 10 real, no 20 real, se ele não junta moeda para comprar um cachorro quente para alguém que dorme na sua calçada. Irmão, o evangelho é para quem dorme na cobertura e para quem dorme na calçada, meu irmão. O evangelho tem que curar o mendigo e tem que curar o milionário. E só quem pode fazer isso é a igreja, porque a igreja ela aplica o cenário de Deus. Eu não quero andar em círculo. O que é viver no ciclo? Viver no ciclo é respeitar as fases. De tempo em tempo você vai subir de nível. Estou declarando. Isso, pega, amém. De tempo em tempo você vai subir de nível, se você estiver obedecendo a Deus no nível que você está. Você vai subir de nível em sabedoria, em graça, em fundamento e em prosperidade. Porque Deus tem prazer. Você sabe qual é o povo mais rico da terra, não sabe? Quem é o povo mais rico da terra, irmão?
que já tentaram destruir esse povo tantas vezes, eles ainda estão lá. Por quê? Por causa dos princípios. Eles aplicam os princípios da Torá, das Escrituras. Então diga comigo, ciclo. Ciclo é você respeitar as fases até que o nível que Deus tem para você alcance você. Círculo, diga comigo, círculo. Andar em círculo é você ser prisioneiro de uma rotina, escravo da religião. Você faz todas as suas tarefas religiosas e você acha que isso está fazendo você crescer. Não está, só está te aprisionando. Por que tem gente que ora dia e noite e nunca prospera? Irmão, tem gente que não sai das orações, tem gente que não sai do monte. Tem gente que está orando dia e noite, está no monte dia e noite. Por que não prospera? Porque não aplica os princípios. Vai orar a vida inteira, nunca vai ter recurso para ajudar alguém. Não, mas tem gente que Deus não quer que prospere. Não, isso é discurso de quem não pratica os princípios de Deus. Fique tranquilo, não vou fazer outra oferta. Fique tranquilo. Estou tentando abrir seus olhos, irmãos. Abrir seus olhos em generosidade. Amém? Eu falei para você de 51 carros que eu já ganhei, mas um dia eu tive que dar minha bicicleta. Aquela mesma bicicleta, a Jaqueline. Eu e a Jaqueline divorciamos. Eu estou sentado na igreja. Sentou um irmão na minha frente. Encostei minha bicicleta, estou lá, sentadinho. Minha bicicleta tinha uma caixa de verdura amarrada atrás, onde eu fazia campanha de alimento na rua. Batia nas portas, que nem a testemunha de Jeová faz. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, meu nome é Luiz Hermínio, sou da Viatura do Amor, eu trabalho com jovens em recuperação de drogas, eu falava tudo em 3 segundos. Tinha uns que diziam, vai-te embora, rapaz. Ei, eu te conheço. Eu disse, não é mais eu. Eu estou sentado lá, o cara está sentado na minha frente, e o Espírito Santo começa a falar. Está vendo esse homem na sua frente? Eu digo, estou. Ele disse, dá a tua bicicleta para ele. Eu disse, não. Ele disse, dá a bicicleta para ele. Aí o Senhor disse, daí eu começo a fazer prova de Deus. Quem já fez prova com Deus? Eu não faço mais. Eu dizia assim, ó, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Então, Deus, o Senhor começou a dizer assim, ó, ele é padeiro, ele trabalha de madrugada. E ontem roubaram a bicicleta dele. E ele precisa da bicicleta para ir trabalhar de madrugada. Você arruma, Deus, depois eu dou jeito de você, vamos lá. E aí eu cheguei e disse, ô irmão, pai do Senhor. Ele disse, pai do Senhor. Eu disse, irmão, trabalha onde? Ele disse, eu trabalho numa padaria. Eu digo, 1-0 para ti, Jeová. Santo de mistério, 1-0 para ti, Jeová. Eu disse, irmão, trabalha que horário? Ele disse, eu trabalho de madrugada, rapaz. Eu até tenho que sair mais cedo, porque ontem roubaram a minha bicicleta. Eu digo, não, mas... Olhei para Iraci, perto, assim, ó, Deus falou para me dar a bicicleta. Ela faz assim, ó. Eu digo, dá. E eu disse, irmão, Deus mandou me dar a minha bicicleta para você. É mesmo? Eu digo, Cara, e você? Eu digo, não, depois ele vai ver o que vai fazer comigo, eu não sei. Eu vou obedecer, a minha história é outra. Irmão, desamarrei a caixa de verdura e vim para casa com a caixa de verdura. No outro dia, 2 dias depois, tinha culto. Quem é que chega na igreja? Pastor Lapa. Saindo do kardecismo. Pastor Lapa. Meu amigo de infância. E aí, ô Luiz, ô Mino, me chamava de Mino. Ô Mino, tudo bem. E aí, cara, como é que você está? Eu estou bem. E aí, você está fazendo o quê? Eu digo, eu estou fazendo a obra de Deus. Como é que é fazer a obra de Deus? Eu faço isso, aquilo, tá? Como é que você faz? Eu digo, até ontem era de bicicleta. Ele disse, cara, eu queria estar contigo aí, quero me envolver. Irmão, ele se envolveu para sempre. Pastor Lapa se envolveu para sempre. E nos próximos anos ele foi trabalhar de ônibus.
Ele trabalhava aqui na Rebesquine, que o ônibus passava e levava ele, ele deixava o carro comigo. Eu, dia de manhã, pegava o carro dele e devolvia à noite. No ano de 1996, eu levei 63 jovens para a casa de recuperação com o carro do Lapa. Eles vomitaram dentro do carro, defecaram dentro do carro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você é desprendido, era o único carro que a gente tinha para trabalhar, era o carro do Lapa. Hoje o pastor Lapa é o vice-presidente do Mevan, vereador em Itajaí, um homem de Deus. Não se envolva cuidado com o que você faz. Amém? Cuidado quando você diz: Senhor, aonde tu quiseres, como desejares. Então, nos próximos dias, irmão, essa pandemia está ensinando coisas para vocês. E para mim também. Ela está ensinando coisas para vocês. Quer saber de uma coisa? Não é hora de você ouvir a Deus, de você ficar preso nas coisas que Deus tem para te falar. Você está com tempo para te ouvir, para ouvir a Deus. Então não ande em círculo, irmão. Andar em círculo é você ser escravo da religião, prisioneiro da rotina. E pior ainda é andar no circo, diga circo. Veja bem, essa palavra não tem nada a ver com os irmãos que têm circo evangelístico. Eu conheço irmãos que tem um irmão que trabalha de palhaço. Meu irmão, ele é uma bênção. Ele prega o evangelho vestido de palhaço. Conheço outra pessoa que tem um circo, que faz evangelismo. Não é nesse tom que eu estou tentando falar, amém? Eu amo meus irmãos que trabalham nos circos. Mas ou você anda em ciclo, ou anda em círculo, ou anda no circo. O que é que o circo faz? Produz ilusão, anima a plateia. Irmãos, como pregador, como servo de Deus, você não está aqui para animar a plateia, meu amigo. Você não é stand-up. Você é um pregador. Você quer alegrar as pessoas? Alegre com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Alegre com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não produzimos ilusão. O que estamos falando para você todos os dias é o que acontece e o que vai acontecer e o que está por vir. Então, querido, nós precisamos andar nesses lugares, nós somos dele. A igreja, ela precisa entender que ela pertence ao Senhor. Se posicionar, querido. Há uma posição que o Senhor está esperando a igreja tomar no meio dessa pandemia. E a igreja não está tomando ainda. Por um lado eu vejo uma igreja ativista nas ruas, batendo panela. Por outro lado eu vejo uma igreja melindrosa, trancada em casa. Nós precisamos entrar nas regiões celestiais, onde Cristo está assentado. Nós precisamos orar, irmãos. Amém? Tudo que começa nele, percorre por ele e termina nele. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 18 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Pegou? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Faça-se louco para se tornar sábio. Sabe que Deus está convidando você? Você precisa acreditar em coisas que ninguém acredita. Você precisa ser fora da casinha. Amém? Você precisa ser noiado. Que isso? É isso. A sua fé está tão intelectualizada que se Deus não se explicar, você não aceita nem um milagre. É como se Deus tivesse que se explicar do milagre que Ele está fazendo. Porque se eu não entender, eu não desfruto. Desfruta, meu amigo, mergulha, pula sem paraquedas, se Deus está te convidando. Se o Senhor quiser, eu quero.
Deus pega um homem, leva no meio do cemitério e pergunta para ele: pode viver ossos? Eu disse: se o senhor quiser, pode. O senhor disse: então profetiza para eles. E ele disse: ossos secos vivam. O senhor está te convidando para se tornar louco. Essa fé intelectualizada, esse dualismo grego, que separou o secular do sagrado, que domingo você é sagrado, segunda você é secular. Não tem lugar para secularismo, para quem serve a Deus. Você é sagrado em todo canto, em todo momento. Entenda isso. Cadê os homens que assumem as responsabilidades, irmãos? Se olha para o capítulo 3 de Daniel, nós falamos isso aqui ontem no café de pastores. Foi doido demais o café. Doido. Nabucodonosor manda fazer uma estátua de 3 metros não tem mais, tem uns 6, 7 metros de altura, de ouro, toda de ouro, e todo mundo tem que se prostrar diante dela. Todo mundo se prostra, eles olham assim ao redor, tem 3 meninos de pé: Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí as pessoas: não vai prostrar isso? Eu tenho Deus. Mas tem fogo. Então, mas tem fogo aqui também. Mas tem fornalha de fogo, mas tem fogo aqui também, meu filho. Levaram eles da presença do rei. O rei disse: vou dar mais uma chance para vocês. Vai tocar trombeta, vocês têm que se prostrar. Eles: não, rei, não perde teu tempo não, a gente não vai se prostrar. Aí eles falaram 2 coisas. Eles disseram assim: ó, rei, o nosso Deus, a quem servimos, a quem somos leais, Ele é poderoso para entrar na fornalha e nos tirar dali. E rei, e tem mais: e se isso não acontecer, ou seja, se ele vier tirar, tudo bem. Se ele não vier, a gente vai entender também. E se isso ainda não acontecer, eu vou orar para o câncer ir embora. Mas se não for, e eu tiver que morrer, eu quero deixar claro, Satanás, que eu não me prostro diante de outro Deus. Cadê esses crentes que vão assumir essas responsabilidades? Cadê esses crentes que vão dizer: Deus é poderoso para me curar? Mas se isso ainda não acontecer, ah, meu Deus, saiba-se o rei, que não adoraremos outro Deus. Somente o Senhor adorarás, e somente a Deus se prostrarás. Eu tô com saudade de ti. Sim, eu creio. Eu tô com saudade desses crentes. Deus é sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Ah, meu Deus. Crente que troca de Deus fácil demais. Troca Deus por uma simpatia qualquer, por um favor qualquer de outro Deus. Cara, que isso? Cadê os filhos de Davi? Cadê os guerreiros? Sabe por que não são guerreiros? Porque não são adoradores. Qual foi o maior guerreiro da Bíblia? Quem foi? Davi. Quem foi o maior adorador da Bíblia? Que Deus disse que vai levantar de novo a tenda de Davi. Foi Davi, porque adoração e guerra andam juntos. Todo adorador vai se tornar guerreiro, meu irmão. Todo adorador se torna guerreiro, ele não tem medo de mais nada. Nós tivemos no Coliseu em Roma. Lá dentro nós choramos, fizemos uma reunião, um cultinho lá dentro.
Choramos lá dentro das arenas e dizemos: Senhor, nos dá o mesmo sentimento que esses homens tiveram, que viram seus filhos sendo devorados por leões e cantavam aleluia, glórias a Deus, que morriam cantando ao ponto de os reis ficarem doidos e diziam: mata o pai também, mata a mãe também. Matava um, nascia 100 no outro dia. Eu estou com saudade desses crentes, irmão. Crente meia boca que muda de igreja por qualquer coisa. Crente boquinha que qualquer coisa, eu não vou mais naquela igreja que eu não gosto daquele irmão. Senta longe, vai no outro culto só para não encontrar o outro. Crente sentimentalista que romanceia com Cristo. Cristo não quer ser teu namorado, Ele quer casar com você, quer viver junto para sempre. Ele não quer pegar na mão e passear no shopping. Ele quer viver com você. Tem que haver gana no seu espírito, cara. Não dá mais para suportar crente meia boca. Não, crente tem que tomar posições. Não adianta ir para a rua bater panela. Não, nós não somos ativistas, nós somos profetas de Cristo. Vamos para as regiões celestiais, falar para o reino dos céus, falar para o diabo quem é que manda. Vamos manifestar. Deus espera que a igreja manifeste aos principados e potestades toda a sua glória. Eu sonho com isso, irmão. Eu sonho com esses crentes. Deixa eu ler o resto. Ninguém se engane a si mesmo. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, Senhor, de dentro pra fora. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Abra os meus olhos. Sim, Senhor, nos dá músculos espirituais. Afia as nossas espadas, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. 1 Coríntios 3,18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, se faça louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito: ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. O que é seu? O que é seu, Ney? Tudo! Como igreja eu tenho que influenciar o quê? Tudo! Como igreja eu influencio a política, influencio o esporte, influencio a arte, influencio a educação, influencio a saúde, influencio tudo! Tudo! Cadê os agentes de Deus que vão influenciar todas as áreas da vida? Tudo! Meu Deus, isso aqui é muito forte. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja apóstolo, seja Pedro, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. Tudo é vosso. E voz de Cristo e Cristo de Deus. Eu posso ler isso aqui em outra tradução? Posso?
Na tradução mais contextualizada para os nossos dias, só para você se ligar, diz assim: não se engane, não achem que são sábios apenas porque acompanham os noticiários. Melhor ser os desinformados de Deus. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Está registrado nas Escrituras: Ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagens acerca de vocês mesmos, nem de ninguém. Tudo já é de vocês. Assumam os seus lugares. Foi tudo um presente. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Vocês são privilegiados por estar unidos a Cristo, e Cristo está unido a Deus. Pegou isso aqui? Então, querida, as finanças, elas sempre respaldam a visão de Deus na sua vida. Nunca é a visão que vai respaldar as finanças. O que é que eu estou dizendo com isso? Você nunca poderá ter mais dinheiro do que visão. Nunca. Porque se você tiver mais dinheiro do que visão, a visão vai querer servir o recurso, e é o recurso que serve a visão. Então, me dá o recurso, Senhor. O recurso está sempre dentro do propósito. Se você entra no propósito, o recurso aparece. Sabe por que muitos estão sem recurso? Porque estão fora do propósito. Então o que eu faço? Entra no propósito. Porque Deus respalda o que Ele chama. Aí você diz assim: não, mas Deus me deu uma missão. Não, Deus não te deu uma missão. Deus deu você para a missão dEle. Não, mas Deus me deu um chamado. Não, Deus não te deu um chamado. Deus deu você para o chamado. Não é o chamado que é seu, é você que é do chamado. Porque não é o chamado que te serve, é você que serve o chamado. E se você estiver servindo o chamado, nunca vai faltar dinheiro, emprego, recurso, condição, saúde para fazer o que Deus te chamou para fazer. Alguém levanta a mão e dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Eu quero ouvir você dando glória a Deus. Glória a Jesus. A terra produzirá os seus frutos. Mas por que a terra não produz, pastor? Porque a terra só responde homens alinhados com o céu. Venha o teu reino. Paizinho, seja feita a tua vontade, Paizinho, aqui na terra, como é feita no céu. Céus só respondem homens alinhados com propósito. E homens alinhados com propósito têm períodos de silêncio. Tem período, Marcelo, que o martelo não faz barulho. Porque Deus está construindo esse homem para receber a sua glória. Não houve-se um barulho de martelo dentro do templo. Mas quando a Bíblia diz que eles terminaram o templo, depois você lê 1 Reis capítulo 8 inteiro, leia. A Bíblia diz que quando os sacerdotes foram trabalhar no templo, botaram as coisas no templo, eles não conseguiam ficar de pé. Eles tentavam ministrar e a glória vinha, eles caíam. Porque quando Deus está ministrando, nenhum homem consegue ministrar, meu irmão. Quando é Deus que está fazendo, nenhum homem consegue discernir isso. Então o que Deus quer é que você deixa Ele preparar o altar em silêncio. Fica quieto. Deixa Ele falar. Como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, Ele caiu na mão daqueles que os toscanejavam. Seus tosqueadores. Escute te falar uma coisa. Como ovelha muda, Ele foi levado. Ele não retrucou.
Ele não acusou, nem aqueles que o cuspiram e esbofetearam. Ele dizia: Pai, perdoa-os. Aleluia. Enquanto eu e você não aprender a ser ofendido, enquanto eu e você não aprendermos a ser ofendidos, nós não podemos dar a resposta que o mundo precisa. Um mundo que se ofende por qualquer coisa. Um mundo que está à procura de um Deus que respalde os seus prazeres, que respalde as suas vontades. Diga para alguém que está longe de você, e todos que são, diga para ele: toma o que é seu. Diga para as pessoas: toma o que é seu. Sabe por que as pessoas estão nas ruas fazendo protestos? Por quê? Por que você acha que as pessoas estão nas ruas fazendo protestos? Porque alguém tocou nos seus interesses. Quando alguém toca nos seus interesses, nós vamos para a rua protestar. Por isso eu preciso conhecer o que é meu. Porque se eu conheço o que é meu, eu conheço com quem eu estou lutando. Eu conheço meus adversários. O avivamento que eu espero não vem de Brasília, não vem do próximo presidente. Eu amo o meu presidente, o meu governador, o meu prefeito, os amo, mesmo não concordando com algumas atitudes. Mas o meu trabalho é amar a todos. Eu amei quando era outros presidentes, outros governadores e outros prefeitos. Amei, orei e chorei para que Deus abrisse os seus corações e as suas mentes. E continuo fazendo o mesmo, porque essa é a minha posição. Eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você sabe com quem você está lutando. E quando você sabe com quem você está lutando, você sabe que armas precisa usar. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus, que derruba todos os raciocínios e todos os pensamentos que se levantam contra a sabedoria de Deus, contra a glória de Deus. Essas são as armas da igreja. Levanta a mão assim, ó, pega a sua espada. Não é bobeira não. Pega a sua espada aí comigo e diga: Senhor, me capacita com as armas espirituais para os próximos dias. Senhor, me capacita com armas espirituais para os próximos dias. Senhor, me capacita com armas espirituais para os próximos dias. Sim, os principados e potestades vão saber quem é que manda em todas as nações da terra. Tome o que é seu. 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 Alguém está sentindo esse clamor aí dentro? Você está sentindo esse clamor aí dentro? Você está sentindo esse clamor aí dentro? Olha, eu vou terminar porque já ficamos doidos. Depois você lê na sua casa, eu não vou ler. Depois você lê Ezequiel 22, do 26 ao 30. Leia aí, Ezequiel 22, do 26 ao 30. Você vai ver Deus procurando no meio dos sacerdotes um homem, no meio dos profetas um homem, no meio dos reis um homem, no meio do povo um homem. Ele diz: não achei. Procurei um homem que ficasse na brecha. Quando ele fala homem, está falando das mulheres também. Procurei alguém que ficasse na brecha, mas ninguém encontrei. Mas 2000 anos depois, um homem se colocou na brecha e tomou. Sabe por que ele tomou? Porque ele sabia o que era dele. Sabe por que ele te comprou? Porque ele sabia o que era dele. Sabe por que ele te comprou, Gustavo? Porque ele sabia a quem você pertencia. E a Bíblia diz que ele comprou para si homens de todas as línguas, povos, nações. E sabe o que ele vai fazer no final de tudo, Fernando? Lá no final de tudo, lá quando a nova Jerusalém descer do céu, sabe o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele vai entregar tudo ao Pai. Sabe por que você compra? Sabe por que eu intercedo por pessoas? Sabe por que eu choro por nações? Sabe por que eu choro pelo presidente, choro pelo governador, choro pelo prefeito, choro pelos vereadores, mesmo eles fazendo coisas erradas? Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu fui alguém chamado para ficar na brecha.
não por eles, mas para que a glória de Deus se manifeste neles. Jesus, 2000 anos depois, aquele dia Deus não achou. Ezequiel 22:30, Deus diz que procurou nos sacerdotes, nos profetas, no povo, nos reis, não achou. Mas 2000 anos depois, Jesus não lutou em vão, ele lutou por aquilo que era dele. Posso dar um conselho para você? Posso dar um conselho para você? Por favor, se meta em situações alheias. Se meta em situações alheias. Alguém esse dia mandou um e-mail para mim, muito mal criado, e disse: pastor, vai pregar o evangelho, não se mete com essas coisas, com política, com cultura. Eu digo: eu me meto em tudo, meu irmão. Você não sabe o que você está falando, porque eu sei o que pertence ao meu Senhor, eu sei o que é dele. Eu vou me meter em tudo, sem fazer aliança com nada, mas eu me meto em tudo. Eu me meto em tudo. Aleluia. Eu quero entrar na casa de Faraó, eu quero entrar na casa do rei, eu quero entrar na casa do governo, eu quero entrar em todos os lugares e declarar e sentenciar e liberar bênção e liberar arrependimento. Eu quero me envolver com tudo. Por favor, se meta em situações alheias. Ou você acha que quando eu vou numa nação vou passear? Não, eu vou lá me meter e dizer: essa nação aqui, ela tem dono, ela pertence ao Senhor. Quando você vai no presídio, você vai dizer: Satanás, esses homens que estão presos aqui têm dono, eles foram comprados na cruz. Quando você vai numa UTI do hospital, você pode dizer: essa pessoa tem dono, ela só vai morrer se Deus quiser. Se meta assim nas situações ali. Agora a gente vai orar, porque nós já estamos tudo doido mesmo. Glória a Deus! Glória a Deus! Levanta a mão e solta a glória a Deus aí, irmão. Isso, bota pra fora, bota pra fora. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Igreja, se prepare. Sim! Jesus está voltando. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light, but love was venom in disguise. Your hands wrote halos on my skin, while shadows whispered deep within. You kissed me with the poison sun, smiled while the damage was begun. I melted under your softest seed and turned to ashes at your feet. You painted warmth on frozen lies. I saw the truth behind your eyes. Every touch a sweet decay, a paradise that fades away. Your light was fire dressed as grace. I wore your mask, forgot my face. You kissed me with the poison sun, smiled while the damage was begun. I melted
Now I breathe in smoke and clarity. Your ghost is my new gravity. I learned that love can burn the same as stars that never learn my name. You kiss me with the poison sun, but now your fire's come undone. I rise from embers scarred but free. Your light can't blind what's left of me. You were never cold, just here.